Alô, muito bem-vindo de uma forma especial aos novos inscritos. Muito obrigado por ter se inscrito. E todos aqueles que querem receber as notificações de novos estudos, basta se inscrever e clicar no sininho, então sempre vão ser informados. E hoje queremos tratar de uma pergunta que vale a pena a gente meditar. E se hoje fosse o seu último dia de vida? Estou trabalhando há muitos anos na Escola Filadélfia, especialmente na área de aconselhamento e também na área de devocionais. E numa das devocionais surgiu a pergunta: e se hoje fosse o seu último dia? O que você iria fazer? Como você iria aproveitar as últimas horas da sua vida? Achei muito interessante que, para um aluno, todos os outros mencionaram uma das seguintes áreas. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Era a pergunta. A maioria dos alunos disse: eu iria pedir perdão de todos os meus pecados. Isso demonstra uma consciência de que a pessoa sabe que Deus é um Deus santo, o céu é um lugar santo onde o pecado não entra, e um desejo de estar preparado para poder entrar no céu. Uma outra questão que foi mencionada: eu iria falar mais uma vez de Jesus para os meus pais e tios, porque eles ainda não são salvos. Então, essas foram as duas questões colocadas pela grande maioria dos alunos: ter o perdão dos pecados e evangelizar para que os parentes também pudessem ir para o céu. E realmente são duas questões muito, muito importantes. A Bíblia nos ensina que todo aquele que tem essa esperança de ser recebido no céu purifica-se a si mesmo, assim como ele, Cristo, é puro. Mas a questão de pedir perdão não deve ser deixado para a hora quando a pessoa acha meu fim está chegando. Isso deve ser colocado em ordem, evidentemente, logo quando acontece alguma desavença. Depois disso, eu fiz a mesma pergunta para um grupo de idosos, não esses aqui, eles são apenas usados como ilustração, mas achei muito interessante que vários desses idosos também disseram: eu iria pedir perdão de todos os meus pecados, pedir para Deus ter misericórdia de mim e me receber lá no céu. Então surge essa pergunta: onde você vai passar a eternidade? Onde você estará após a partida deste mundo para a eternidade? Só existem dois destinos, e é muito importante que a pessoa esteja preparada para aquele dia. E Jesus nos contou uma parábola falando sobre a questão de a pessoa se ocupar apenas com questões desse mundo e não estar preparado para o dia quando Deus o chamar. Vamos ver o relato. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então temos aqui
um homem inteiramente voltado para esta vida, tentando garantir um futuro seguro, com muitos bens, com muitas posses, e assim poder desfrutar a vida nos seus últimos dias. Mas ele não havia se preocupado com a questão da morte, aquilo que vem depois dessa vida. Deus o chama de louco. O que você tem preparado para quem será? Quer dizer, não havia preparado nada em relação à eternidade. É interessante o que as pessoas falam nas últimas horas da sua vida. O ex-presidente Hugo Chávez, ele disse: não me deixe morrer. De general, ataque cardíaco matou o líder segundo o chefe da guarda presidencial. Mas essas foram as últimas palavras. Não me deixes morrer. Mas foi possível evitar essa morte? Não foi. Quando chegou a hora, a pessoa vai para a eternidade. A Bíblia mostra que não há negociação nisso. Se chegou o momento, a pessoa vai partir. E como é importante a pessoa não se preocupar, em primeiro lugar, em não morrer, mas estar preparado para a hora quando a morte vier. O apóstolo Paulo escreveu: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele via tanto essa vida como também a morte como algo bom, algo positivo. Viver para Cristo e na hora de falecer é um ganho, porque ele disse: eu sei que a coroa da vida me está guardada lá no céu, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aquele malfeitor na cruz que pediu misericórdia, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Note, ele também estava preocupado com a questão da eternidade e estava querendo que Jesus o acolhesse. E a resposta de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso. Então foi uma decisão na última hora, nos últimos minutos da sua vida talvez, e Jesus lhe perdoou. É tão bom saber que Deus quer salvar todo pecador. O que foi que Jesus falou na última hora da sua vida? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Note sempre, a questão do perdão é uma questão crucial no fim da vida, seja para aqueles que estão perdidos, como também para aqueles que estão desejando a salvação de outros parentes, e o próprio Senhor Jesus também pedindo que Deus tivesse compaixão dos seus inimigos. Também Estevão, o primeiro mártir, nos é um exemplo disso. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Então note, tantas crianças como os idosos, como o malfeitor na cruz, pessoas que se preocupam com a questão da eternidade, com a questão do perdão dos seus pecados. Se este fosse o seu último dia, você tem certeza que já está perdoado, está tudo em ordem, você já entregou a tua vida a Cristo, recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós não sabemos o dia da nossa morte, mas podemos estar preparados quando esse momento vier. O salmista nos ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quer dizer, aproveitar a vida de uma forma sábia. Devemos levar em consideração a brevidade da nossa vida e usar bem os nossos dias. Dias não contados referem-se a dias que não foram aproveitados, foram jogados fora. Tanta gente joga praticamente a vida inteira fora. Jó escreve: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limites, e não passará além deles. Deus já colocou limite para a nossa vida. E quando o momento chegar,
nós vamos partir para a eternidade. E aí vem a questão, de que forma eu vou encontrar com o meu Deus? Então, algumas questões que devem ser fundamentais na nossa vida. Em primeiro lugar, nós fomos criados para a glória de Deus. Eu devo cada dia ter esse propósito. Eu quero hoje viver para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia deve ser feito para a glória de Deus. Em segundo lugar, eu quero que hoje as minhas palavras transmitam graça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Quer dizer que a minha vida e a forma como eu converso com as outras pessoas deve ser útil para a edificação das suas vidas. Deve transmitir graça para a sua vida. Em terceiro lugar, eu quero aproveitar as oportunidades que Deus me dá hoje, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, 16 e 17. Eu sempre devo me perguntar qual é a minha responsabilidade hoje. De que forma eu posso ser útil hoje para a obra de Deus e para a vida das outras pessoas? Como seria se eu lhe dissesse que você só tem mais 20 dias ao máximo? Essa pergunta foi feita por um médico a uma jovem que estava apenas com 16 anos de idade. De repente ela ficou doente, foi levada para o hospital, o médico examinou, viu que o estado dela era gravíssimo. Então o médico foi falar com o homem que a trouxe para lá, um líder de uma igreja. Então ele disse, eu não sei o que falar para essa moça. Ela no máximo tem 20 dias de vida. Ela é tão jovem, está no começo, ela não vai suportar. Esse homem disse, eu conheço ela é muito dedicada, está preparada, pode falar tranquilamente. E aí o médico perguntou, como seria se eu lhe dissesse que você só tem mais 20 dias no máximo? E a resposta dela o surpreendeu. Seria maravilhoso saber que em 20 dias poderei ver a Jesus. O médico não podia entender. Lágrimas lhe vieram. Então ele disse, e se fosse só 10 dias? Ela disse, melhor ainda, mas eu queria ver mais uma vez os meus alunos da escola dominical. Eles possibilitaram o retorno para a cidadezinha onde ela morava, encontrou com os alunos, falou com eles, mais uma vez testemunhando de Cristo, e daí ela voltou, e realmente pouco dia depois ela faleceu. Mas quando ela faleceu, tanto o médico como algumas enfermeiras já haviam se convertido a Cristo. Ela aproveitou os seus momentos finais, seus dias finais, para testemunhar do Senhor Jesus. E quando ela foi sepultada, mais de 15 pessoas já haviam se convertido pelo testemunho dela. E se você tivesse apenas 20 dias, ou 10 dias, ou se esse fosse o último dia da sua vida? Se você for, você está preparado para encontrar-se com Jesus? E se fosse hoje o seu último dia, faça aquilo que você faria, mesmo não pensando que vai partir para a eternidade agora. A vida em ordem, viver para a glória de Deus, servir a Deus, ser útil para os outros, isso é uma incumbência que nós temos para o dia a dia. E se formos viver dentro desses princípios, sem dúvida, a nossa partida para o céu vai ser um momento maravilhoso. E se fosse hoje? Que Deus o abençoe ricamente na meditação sobre essas palavras. Amém.